Bom dia, meus amores! Estamos hoje aqui para corrigir com vocês o simulado que vocês fizeram. Espero que todos tenham se saído bem, o simulado foi joia. Eu vou para trás da câmera, você vai ficar de olho no slide, não perca, não saia daí, veja até o final que você vai entender melhor a sua prova, certo? Bom, vamos lá. Sétimo ano, nós fizemos um simulado sobre a Idade Média. Primeira questão. A partir da leitura do texto, responda as questões 1 e 2. A Idade Média, período da história da Europa entre o século V e o século XV, é muitas vezes vista como uma época em que ocorreram poucas invenções e descobertas científicas, em função da grande influência religiosa exercida pela Igreja Católica. Falamos até que esse período ficou conhecido como Idade das Trevas, mas nós já falamos que, em termos de arte, teve bastante produção. A pergunta, marque a alternativa que responda, que representa uma invenção desta época. O que surgiu na Idade Média, crianças? Papel, eletricidade, barcos à vela ou o nome das notas musicais? Hein? Sim. O que surgiu aí? Nome das notas musicais. Claro, todo mundo acertou. Parabéns! Segunda questão. Uma das artes mais desenvolvidas durante a Idade Média foi, lembrando que a Idade Média foi marcada pela religiosidade da Igreja Católica, então as imagens, a maioria das imagens eram de temas religiosos. O que surgiu aí? Cinema, vitrais, fotografia ou foram os desenhos? Foram os vitrais, né? Aquela técnica de você construir uma imagem com pedacinhos de vidros coloridos e elas geralmente são colocadas nas janelas das igrejas, dos mosteiros, dos castelos, enfim. Questão 3. O afresco é uma técnica de pintura em paredes ou teto de gesso, ou revestidas com argamassa ainda fresca, e geralmente assumem uma forma de mural. Mural porque ela se estende por uma grande parte, uma parede grande, né? Observe as imagens a seguir e determine em qual delas foi utilizada o afresco. Será que essa parece um afresco? Letra A. Será que foi a letra B? Letra C ou letra D? A setinha aqui já está indicando letra B. Essa Mona Lisa foi feita em madeira, né? Um pedaço de madeira, ela não é muito grande. Essa outra imagem é de um vitral, tá? E essa primeira é de um mosaico. Então, técnicas diferentes. Essa é a técnica do afresco, é um mural que está na parede de uma igreja, certo? Quarta questão, leia atentamente o texto a seguir, leia o texto a seguir e as afirmações sobre a iluminura. Aqui eu tenho uma iluminura. Se você quiser ler esse textozinho aqui em grego, tudo bem, tá, crianças? Eu não vou brigar com vocês, mas isso aqui é uma iluminura. O que é uma iluminura? Eu tenho um texto escrito e tenho um desenho nesse texto. E aí eu digo assim, o termo iluminura aplica-se tanto à pintura dos manuscritos, também chamadas de miniatura, quanto à pintura em pequenas dimensões, sobre qualquer suporte, com destaque para os retratos mais frequentes e com grande desenvolvimento no Ocidente entre os séculos XVI e XVII. São realizados com extraordinária precisão. As iluminuras são coisa fenomenal. Nos dois casos, o tamanho minúsculo das representações contrasta com a especial precisão dos detalhes, os detalhes numa iluminura. Aí eu pergunto, essa técnica, vocês vão me dizer qual delas está correta, tá? Essa técnica surgiu durante a Idade Média e consistia em decorar textos religiosos escritos à mão, por meio de escritos, desenhos e pinturas especiais. Tá certo ou errado? Originalmente, elas eram feitas à mão por monges que viviam em mosteiros com enormes bibliotecas.
3. As iluminuras inspiraram Ariano Suassuna a criar as iluminogravuras, obras que também reuniram textos e imagem. Qual dessas afirmativas estão certas? 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3 ou todas? Será que vocês acertaram? Claro que sim. Todas as alternativas, óbvio, né? Na Idade Média, os escritos eram feitos à mão, os monges é que tinham essa tarefa e Ariano Suassuna realmente se inspirou nessas iluminuras para criar os seus textos decorados. Quinta e última questão. A arquitetura gótica é um estilo arquitetônico que, segundo pesquisas, é a evolução da arquitetura românica e que precede a arquitetura renascentista. Então, ela está entre a românica, né, de Roma, e a arquitetura do Renascimento. O estilo gótico ficou marcado em muitas catedrais europeias, entre elas a Catedral de Notre Dame, que infelizmente pegou fogo. Qual é a principal característica da arquitetura gótica? O arco de 180 graus, a horizontalidade, o arco ogival ou as janelas pequenas? Com certeza todo mundo acertou essa aí também, que foi o arco ogival. Muito bem, assim terminamos a nossa correção. Até a próxima!